Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Cultura, economia, política e os caminhos que unem todas as rotas do desenvolvimento. Conexão Campina, com Edson Pereira. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite a você que nos acompanha, que estava ligado na programação da TV Nordestina. Estamos chegando com mais um programa e nesta sexta-feira o Conexão Campina liga você a Paraíba, ao Brasil e o mundo, trazendo informação, opinião e participando com você pelas redes sociais, participando com você pelos vários aplicativos. O programa Conexão Campina tem a apresentação deste amigo que vos fala, Edson Pereira, e tem a produção da equipe da TV Nordestina, e juntos nós estaremos até às 20 horas com notícias. E você já acompanha. Onde você assiste a TV Nordestina e o Conexão Campina? Você tem BrisaNet, canal 179 na Brisa TV, e você tem aí o Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. São mais de 1.000 municípios que acompanham pela BrisaNet. Você tem a Sul TV, canal 179, cobertura internacional. Você tem o YouTube, que é traço TV Nordestina Oficial, cobertura também internacional. Tem o Limex World TV, /TV Nordestina. Tem a TIP Brasil, são mais de 2.000 provedores parceiros com soluções multiplay. Você tem aí São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e o Paraná. Além disso, você pode acompanhar também pela MultiTV Parabólica Digital ou pelo pequeno portal página1pb.com.br. O portal Página 1PB também transmite o programa e também nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. É um prazer estarmos juntos. E o programa Conexão Campina hoje terá a entrevista com o advogado, o agente político Luiz Antônio, que é, entre outras coisas, hoje gerente da Casa de Cidadania de Campina Grande. Daqui a pouco ele fala conosco, porque agora nós vamos ao ponto de vista do programa de hoje. E eu queria chamar a atenção de vocês para algumas fotos que eu vou colocar, porque o ponto de vista hoje é baseado no que aconteceu quarta-feira em Campina Grande. Campina Grande foi o centro das atenções da Paraíba e podia até ser mais importante se os agendadores de eventos tivessem pelo menos a preocupação de olhar o que é que está acontecendo. Quarta-feira passada, Campina Grande, a Prefeitura de Campina Grande realizou a Festa das Mães. Mais de 5.000 mulheres estiveram presentes no espaço e, comandadas pelo prefeito Bruno Cunha Lima e sua esposa, a primeira-dama Juliana, vocês estão vendo imagem, um evento que está se tornando uma tradição e um sucesso, envolvendo o Clube de Mães, Sociedade de Amigos de Bairros, lideranças políticas. E aí você tem o quê? A Prefeitura fazendo a Festa das Mães dentro do mês de maio, trazendo esse engajamento que não deixa de ser político e num momento muito festivo, com sorteios, com todo tipo de atividade para as mulheres. Virou uma tradição. Quarta-feira, 4 da tarde. No mesmo momento, na quarta-feira, o governador, às 4 da tarde, estava na Associação Comercial de Campina Grande, acompanhado do presidente da Associação Comercial, representantes da CDL, presidente da FIEP, o vice-governador Lucas Ribeiro e tantas outras autoridades, para assinar o Refis 2025. Esse Refis que promete ao contribuinte que está em atraso com o governo do Estado ter o perdão de pelo menos 99% de multas, juros, encargos, e aí você tem a facilidade também de poder dividir seus débitos com
o governo do estado com a Fazenda, no mesmo horário. 4. Importante que não foi para Campina Grande. É um evento, o Refis é para a Paraíba toda. E vai chegar onde eu quero chegar. Logo depois disso, o governador foi entregar, talvez, a principal obra de 2025 do governo do estado, na Paraíba. Posso estar enganado, mas uma obra de 130 milhões e a primeira etapa foi entregue quarta-feira, que foi o Centro de Eventos Vital do Rego. Está vendo aí a entrega? Governador João Azevedo, acompanhado de Lucas Ribeiro, o deputado Anderson Pila, né, com sorriso de canto a canto, outro vereador, já estou botando o cabo como deputado. Os vereadores, outras lideranças que fizeram-se presente no centro de eventos com show de Japãozinho e tantas coisas mais. Pelo tamanho, vocês estão vendo aí, é uma obra fenomenal, que é uma chave que muda para o turismo de eventos de Campina Grande. Ele chega como um local que levará Campina Grande a participar dos maiores eventos turísticos do Brasil e do mundo, dando condições para que Campina Grande entre nesse cenário. E aí é uma chave especial. O que é que Edson está falando disso? Primeiro, eu queria saber quem marca a agenda do governador. Porque só pode ser ou doido, ou retardado, ou com má vontade com o governador. Eu demitiria, se eu fosse governador, eu demitiria a pessoa que marcou a agenda e que marcou o evento quarta-feira, numa quarta-feira, e principalmente numa semana aonde a marcha dos prefeitos levou as principais lideranças do estado e cerca de 150 prefeitos a Brasília. Então, a pessoa que marca um evento como esse, do tamanho que o Centro de Convenções representa para a Paraíba, não só para Campina Grande, e marca numa quarta-feira, e além disso, numa semana em que a maioria das lideranças são obrigadas a estarem em Brasília para dar entrada em emendas, para participar da marcha. Tu faz a pergunta. Eu vou perguntar numa pauta economia. Certo. Você pode perguntar o que quiser. Obrigado. Terceira edição, vereadora Fabiana Gomes. Vereadora, a senhora esteve participando na Associação Comercial de Campina Grande, mais uma vez, inclusive, de um evento sobre empreendedorismo feminino. Qual a importância dessa pauta? Tu quer me derrubar. Porque o primeiro time da política da Paraíba estava em Brasília. Aliás, o governador, que é pré-candidato ao Senado, deveria Vereadora estar em Pamela, Brasília. Importante evento ontem, do dia da Festa das Mães, no Espásio, realizado pela Prefeitura, ao mesmo tempo que a sua família era homenageado com a entrega da primeira etapa do Centro de Eventos Vital do Rego, onde sua avó participou. E como é que a senhora vê esses dois eventos em Campina Grande de importância? Carrega o nome pesado, importante Vamos lá, calma, se preocupe não, que a gente... Vereador Rafafá, ontem, Festa das Mães, no Espásio, superlotou com mais de 5 mil pessoas, ao mesmo tempo que o governador realizou a entrega da primeira etapa do Centro de Eventos um pouco esvaziado de lideranças. O que acontece? Os deputados federais e senadores em Brasília, numa semana altamente importante, onde até a CPI está se Vereador Sargento Wellington Cobra, o senhor participou ontem da entrega da primeira etapa do Centro de Convenções. Como é que o senhor vê aquele evento que foi ontem? Que o governador poderia nadar a favor da maré, ele teve que nadar contra. Porque aí ele teve que trazer o seu staff, teve que recorrer a vereadores, e os vereadores meio trombudos, porque sabem que o Centro de Eventos está servindo a um grupo, e aqui a oposição é composta por vários grupos. Dito isso, quando você bota um assessor perto de você, e esse assessor for puxa-saco, você coloca ele a 6 metros de distância. Nem ele lhe atrapalha e nem sai do seu raio de visão. E quando um assessor ou alguém quer marcar eventos para deslumbrar figuras estranhas ao governo que você comanda, demita. Porque esse, quando você perder a caneta, vai ser o primeiro a lhe dar as costas.
Esse é meu ponto de vista. Bem, meus amigos, vamos então, dando continuidade ao programa Conexão Campina. Eu pensei que eu estava no página 1, né, Léo? Porque tem sempre o ponto de vista lá. E por isso eu chamei página 1. Mas é o Conexão Campina. É a mesma coisa com qualquer coisa, até as cores são iguais. Estamos recebendo, é gerente, né? O coordenador. Isso, gerente operacional. Gerente operacional da Casa da Cidadania, no Shopping Partage de Campina Grande. E, para o meu prazer, aceitou o meu convite, o advogado, amigo pessoal Luiz Antônio, que tem uma longa folha corrida para o bem, que a gente não só tem folha corrida para o mal, a gente tem folha corrida para o bem, nos serviços prestados a Campina Grande, e hoje ele está na Casa da Cidadania. Prazer recebê-lo, Luiz. Eu já lhe saúdo fazendo a seguinte pergunta: o movimento da Casa da Cidadania no Partage era o que vocês esperavam? Muito boa noite. Boa noite, meu amigo Edson. Primeiro, agradecer o convite, não teria como eu recusar. Me sinto muito confortável conversando com você, tendo esse bate-papo. Fico lisonjeado com os elogios, e o respeito e a admiração é mesmo, meu amigão. E aí, o movimento, porque quando se colocou no Partage, disseram, não, vai ser só elite. Não é isso que acontece, né? A Casa da Cidadania, ela tem servido e servido bem dentro de quem o procura para os serviços. Exatamente. Nós estamos instalados lá desde agosto de 2023, né? Então teve essa primeira impressão da população, onde a gente só serviria de forma seleta, né, que é bem diferente disso, né? A gente hoje tem um nicho que nunca foi atendido de maneira efetiva pelo município ou pelos serviços públicos, que é o nicho do shopping. A gente esquece que tem trabalhadores lá que são, digamos assim, entre aspas, escravos do seu trabalho, e às vezes desperdiçam o horário de almoço para ir no centro fazer alguma coisa. Então a chegada da cidadania também contemplou, e eu enalteço isso porque foi muito importante para um nicho da população que era bem esquecido, né? Ele tinha que sacrificar algum horário para ir no centro resolver alguma coisa, principalmente documentação, e hoje é bem atendido. E não só esse nicho, né? A gente tem o bairro do Catolé, a gente um dos tem maiores bairros de Campina. Exatamente, né? Tem o bairro do Mirante, que cresce muito, tem o bairro do Itararé, que é o pessoal da Facisa. Então a gente tem uma população ali que também tinha que ir para o centro e se sentia desconfortável. Então a gente atende, sim, uma boa quantidade. Hoje, de uma forma maior, porque hoje a Casa da Cidadania do Shopping, ela também engloba a Cidadania Centro, que estava em processo de reforma, só que vai para outro local agora. Então, a gente tem hoje, na nossa repartição, uma alta quantidade de atendimento também por causa disso. A gente tem 2 casas hoje em um local funcionando no canto só. Ô Luiz, você me falando bem aí, atende uma comunidade da Zona Leste também, que pega sim, Zé Pinheiro, Santo Antônio, Nova Brasília, aí chega no Mirante, Itararé. E a gente observa que seria necessário uma Casa da Cidadania na Zona Oeste, principalmente no bairro das Malvinas, ali para pegar outra comunidade. Existe estudo para isso? Existe, um assunto muito bem tocado, né? Eu saúdo desta forma Anderson Pila, que foi um grande incentivador de uma casa nas Malvinas, né? Inclusive levando emendas para o governo, tem projeto para isso. A Casa da Cidadania, ela tem esse viés, né? É centralizar os serviços e acomodá-lo que seja confortável para a população. Então hoje, com um aparelho só, a gente acha que ainda é pouco. A gente vai inaugurar recentemente do City Mix, que é no centro da cidade, mas também tem aquela população da Zona Oeste, que ali é uma cidade também, né? Só as Malvinas tem, salvo engano, mais de 80 mil habitantes. Então, a gente fazendo nessa localidade também, além de descentralizar esse serviço que a gente tem aqui no centro, a gente dá mais comodismo, né? Dá mais conforto àqueles que às vezes nem têm condições de vir para o centro, que é uma realidade. O que a cidadania oferece em termos de serviços hoje ao cidadão? Que o cara diz, eu não sei onde tirar as coisas, eu não sei o que a Casa da Cidadania oferece. Qual é o pool de serviços que vocês oferecem? Muito bem, muito bem. Muitas das vezes as pessoas confundem cidadania com IPC, né, que é a emissão do RG. A cidadania é muito mais que isso. Nós somos um complexo onde temos vários... O IPC está dentro dela. Está dentro dela. Notoriamente ela tem mais visibilidade porque o fluxo é muito maior. Mas nós temos um único local em Campina Grande que tira passaporte e trata sobre imigração, que é a Polícia Federal na Cidadania Partage. Nós temos um box de extrema importância, que é o PROCON estadual, onde ele realiza não só lá, mas de forma itinerária, vários mutirões de renegociações de dívidas.
né, que é muito importante. A gente tem, recentemente, a gente teve a notícia que a Energisa vai para lá, né? Mas para falar do que a gente já tem, CPF, a gente faz emissão do CPF, carteira de trabalho, que é uma informação importante também, que ela não sai mais física, você tem que ir munido com o seu celular e já com a conta Gov, e a gente faz todo o procedimento de orientação para emissão desse documento, né? A identidade em si, que teve toda essa reforma, hoje sendo unificada, né? O número da identidade para de existir e vira só o CPF, né? Não sei se é de conhecimento de todos, mas há um ano atrás, em cada estado da federação, nós tínhamos uma numeração diferente para RG. Então era muito complicado isso. A gente, se fosse para o Pernambuco e precisasse usar a nossa identificação geral lá, teria que fazer uma nova identidade. Então, sabiamente, o governo federal fez essa unificação junto à Receita e tudo agora é um número do CPF. Quer dizer que, vamos supor, se eu for renovar a minha identidade, o que vai prevalecer é meu número de CPF. Exatamente. Aquele número da identidade antiga, ele para de existir e agora fica tudo compilado no CPF. O número é só eu não o CPF. estava sabendo disso, não. É importante destacar. Até porque tem a identidade nova, né? Ela vem com um novo modelo, ela vem num novo material também, né? Exatamente. Ela se assemelha muito à Carteira Nacional de Habilitação. Parece muito, aquele formatozinho, é o design diferente. A gente também tem como orientação que vale muito, é política pública, a gente fala aqui. A gente orienta quem está com a identidade com mais de 10 anos ou com 10 anos de validade. No meu caso, vá nos procurar. Porque assim, a gente tem uma demanda e às vezes reclamações recorrentes de grandes demandas justamente por isso. Exemplo, quando vai ter a inscrição do Enem, Exato. Aí a maioria dos estudantes procuram, aí sufoca naquele momento. Então você pode ir no decorrer do ano sem atropelos. Ela estando com 10 anos, ela está válida. Qual a orientação do governo? Que até 2000 toda a população do Brasil esteja já com essa identidade definitiva. Inclusive você com a identidade, você anda no Mercosul, desde que ela não tenha mais de 10 anos. Perfeito. Você não precisa nem do passaporte. Exato. Eu fazia mestrado, a gente ia só com a identidade porque ela estava dentro dos 10 anos. Mas senão você tem que usar o passaporte. Então é importante, não precisa sufocar, não precisa correr segunda-feira e ir na cidadania. Você tem todo um prazo, tem toda uma sequência, não tem mais aquelas filas quilométricas que existia, né, Luiz? Não, a gente tem hoje uma situação muito organizada no tocante ao agendamento, né? A gente tem um agendamento esticado. Falo saudar a pessoa do doutor Matheus, que ele é um interlocutor do governo com relação ao IPC, e a gente conseguiu aumentar para 200 atendimentos dia em identidade, onde em outrora fazia de 100, 150 atendimentos no máximo. Então a gente tem hoje uma demanda, evidentemente vão ter reclamações, porque é justamente quando a pessoa chega muito agoniada por ter sido negado o seu documento, ele já chega um pouco raivoso, mas a gente é bem complacente com relação a isso. A nossa equipe, ela sabe que ali é uma casa que vai para estar solucionando problemas, então a gente entende e a gente sempre soluciona de uma forma. Luiz, quando a gente começa a escutar muita denúncia, ou escutar muito, é porque está dando problema. Quando ela passa despercebida, é porque o serviço está correndo tranquilo, está rodando. Me parece que a Casa da Cidadania, ela saiu daquela visão antiga que se tinha logo no começo de que estava se prestando um favor ao cidadão. Ela passou a ser um caminho de solução, até na forma de tratar, né? Exatamente. Eu vou muito pelo modelo de gestão. A gente tem uma equipe que ela é bem alinhada e deixando bem claro sempre que quem vai atrás de uma Casa da Cidadania está com algum problema. Ele nunca vai fazer uma visita, ele nunca vai por ir só. Então ele vai porque teve uma passagem que foi negada porque a identidade está vencida, ou ele vai para um INSS, que lá nós temos o box do INSS também, porque está com algum tipo de problema, ele vai atrás do nosso serviço para a gente solucionar. Então nós, como agentes públicos, temos que ter essa expertise de compreender quando ele chega um pouco mais agitado, a gente com toda a cordialidade do mundo, resolver o problema e resolver de uma forma efetiva. Até um não, a gente orienta que seja de uma forma extremamente educada, orientada e por que foi dito esse não. Vocês estão, como você colocou, nos próximos dias, a cidadania que funcionava no Açude Velho, aqui perto da TV Nordestina, ela passa a funcionar num novo endereço. E me parece que no endereço mais, inclusive, tranquilo. Por quê? Porque em frente é uma Caixa Econômica, perto da Integração, na Avenida Getúlio Vargas, aonde era a Igreja Universal. Eu estou dando mais ou menos o endereço. É o City Mix.
Exatamente, City Mix é uma localização extremamente privilegiada. Tanto é, como você bem colocou, em frente à Caixa Econômica, nossa maior demanda de identidade são pessoas que saem dos bancos, né, por algum tipo de reprovação com essa documentação. Vizinho tem um CAD único também, que é uma Sim, tem o situação, cadastro único da prefeitura também. que também carece muito desse. Então, lá foi muito bem pensado. Na estrutura, eu fui visitar. A estrutura é fenomenal, muito acolhedora, muito digna de atendimento. Então a gente fica feliz com mais um equipamento desse à disposição. Eu vou aproveitar que você visitou. O City Mix, ele vem para ser um empreendimento comercial e residencial. É uma nova paradigma em termos de trabalho, né? Você tem um movimento muito grande, como um shopping funciona, né? Exatamente, eu fiquei surpreendido, eu não conhecia, eu confesso, eu sabia que lá era a estrutura da Universal antigamente, mas quando eu fui em loco ver as estruturas da cidadania, eu fiquei admirado, pela proposta inclusive, né? De um lado da rua é um hotel, muito bem estruturado. Para o lado da Rio Branco. Exatamente. Um hotel vizinho à prefeitura, ao Palácio do Bispo. Exato, muito bem estruturado, muito bonito, e por dentro do hotel mesmo você tem acesso à parte comercial, onde já está funcionando um cartório. O cartório de Ivandro Cunha Lima. Exatamente, está funcionando lá. Que era o 5º, se eu não me engano, está funcionando lá. Exato, praça da alimentação, um bom atendimento, um estacionamento com preço justo, que a gente vê isso também. Então, eu fico muito feliz por esse equipamento ter sido entregue desta forma e neste local. Fora que está localizado no centro de Campina Grande, né? Porque ele está a 200 metros ou 300 da Praça da Bandeira. Exatamente. É mais ou menos isso. Então, é importante essa visão, porque tivemos durante muito tempo, e inclusive, não só Campina Grande, mas João Pessoa sofre com isso, Recife está vivendo uma nova realidade, São Paulo sofre, as grandes capitais, que era levando os serviços para longe dos centros comerciais. E nós estamos tendo agora um novo boom, que é tentando recuperar os centros comerciais, porque a grande maioria foram abandonados. Eu estava olhando ali, Luiz, onde era a antiga Casa da Cidadania, no setor da Vila Nova da Rainha, a gente que conhece Campina Grande, a enorme quantidade de casas abandonadas. Era a parte rica de Campina. Perfeito, né? Perfeito, bem lembrado. Ali na Vila Nova da Rainha, chegando perto da Feira Central. Na Ferreira, que isso. Setor ali. É a enorme quantidade de casas abandonadas, fechadas, e a gente tem que ter uma política pública para recuperar. A gente vai em João Pessoa, o centro histórico de João Pessoa é caindo nos pedaços. Você chega a Recife, agora tem um projeto, né, do Porto Digital, porque ou você tem ideias ou a gente vai perder uma área importantíssima. Ideias como essa, de levar a cidadania, de ter a Caixa Econômica, de ter o cadastro único, de você ter, ali você vai movimentar, porque estava morrendo aquele setor da Avenida Getúlio Vargas. Já tinha muitas casas abandonadas. E ali como você começa a valorizar, né? Muito bem. Olha, nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos falar ainda da cidadania, aí através do centro de eventos. Nós vamos trazer a palavra de alguns vereadores e a gente vai bater um papo com o Luiz aqui, dando continuidade à cidadania, mas pegando um pouco da larga experiência que ele tem dentro do direito e da política da Paraíba. Estamos apresentando Conexão Campina, com Edson Pereira. A programação da TV Nordestina tem o apoio cultural das marcas a seguir. Em Montadas e região, a melhor opção para sua feira é no Almeida Supermercado, com uma ampla variedade de produtos e gêneros alimentícios. Com açougue próprio, carnes de primeira qualidade, frios congelados, embutidos e queijos sempre frescos. Economia sem limite, com as melhores promoções, grande variedade de produtos, trabalhando com todos os cartões de crédito. Entrega a domicílio, preço e qualidade no atendimento. Rua José Cirino da Silva, 421, Montadas, próximo ao cemitério. WhatsApp 83988203989. Acompanhe no Instagram promoções diárias. @Super Almeida Montadas. Quando nasci para ser lampejo, um arremedo de aurora raiando de mundo acima, para tudo que se destina, para tudo e para qualquer hora. Nascer assim foi minha sina,
uma alma nordestina, derramada na secura, numa tarde de janeiro, no meio desse braseiro de uma forma mais divina. Sou desejo, sou brincante, sou o voo mais rasante no rumo do horizonte. Sou a lama do barreiro, sou a pedra e sua sombra, sou o raio que ribomba no estouro do trovão, arremedo de aurora, sou lampejo nessa hora, nas veredas do sertão. Agora na programação da TV Nordestina, você pode assistir às produções do cineasta Marco de Aurélio, curtas, poemas e documentários sobre nossos artistas e nossa cultura. TV Nordestina, levando cultura regional para o mundo. Saber o motivo de tanta alegria? Essa dupla perfeita pra você. Assine o combo BrisaNet mais Netflix e tenha muito mais diversão. Ei, você tá aí, ó, toda terça. Vou lhe contar que eu tenho algo pra dizer. Repente eu vou fazer pra poder te explicar. Liga a TV e no instante vai saber a melhor programação carregada de emoção. E se quiser pode anotar. Tem podcast, tem música e alegria, tem notícia todo dia, tem forró e educação. Nossa cultura tão repleta e tão bonita, tem um mundo de Campinas sem sair do seu sofá. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. E nossa gente com orgulho nos ensina pela TV Nordestina a cultura popular. TV Nordestina, de Campina para o mundo. Voltamos a apresentar Conexão Campina, com Edson Pereira. Eu tô colocando inclusive o ponto, porque o cara quando chega numa certa idade, né, querido amigo Léo, nosso produtor, chega numa certa idade, ele fica velho, chato. Eu tô com o meu ouvido aqui, um probleminha, eu tirei, mas ele sempre me dá um toque. Meu produtor, um abraço a toda a equipe da TV Nordestina. Olha, pessoal, nós estamos com o Luiz Antônio na entrevista de hoje, mas antes eu queria... O centro de eventos, ele teve o que falar. Na minha concepção, a maior obra do governo do estado para 2025. Sem sombra de dúvida, na Paraíba. E quando ele for concluído, que a gente espera, segundo o governador, será entregue no dia 11 de outubro, no aniversário de Campina Grande, vai ter um teatro para mais de 2.000 pessoas, vai ter espaço para feiras, para eventos turísticos, para encontros. É uma mudança, é uma chave que pode mudar. Mas a oposição não deixa barato. E o vereador Rafafá, ele disse que o governo do estado tem que se preocupar também com Aloysio Campos, com o colégio, com a educação, e não só centro de eventos. Vamos ouvi-lo? É um misto de sentimentos. Eu fiquei feliz demais ontem. Ontem Campina Grande festejava a Festa das Mães através da Prefeitura de Campina e recebi a primeira parte do Centro de Convenções através do governador. Eu fico feliz porque Campina ganha, essa disputa é boa, pode ser melhor. A gente ainda tem um déficit muito grande em questão ao governo do estado, a Campina Grande. A gente está cobrando agora nesse momento ao governo do estado que, por exemplo, olhe para Aloysio Campos. Minha mãe mora na Aloysio Campos, minha irmã estudou no ensino médio, terminou, mas estudando em Queimadas. Porque o governo do estado até agora não se prontificou de, por exemplo, construir uma escola do estado na Aloysio Campos. Já tem requerimento de outros vereadores, a gente cobrando. Então, o que eu peço ao governador é que, em vez de comemorar uma fatia do Centro de Convenções, olhe para Campina, veja a questão das escolas estaduais, que hoje tem uma questão aí muito importante. Muitas das escolas do estado, vou dar um exemplo, o Salão da Liberdade,
é integral. Então, quando você coloca integral, você tira um turno que antes acomodava outra leva de alunos e limita a escola a ser um dia inteiro para uma única turma de alunos. Então, com o decorrer do tempo, vai ficando menos escolas. Só que tem o vereador da situação aqui, é mão e contramão. O vereador Antônio Alves Pimentel falou sobre a força do Centro de Convenções. Peguei a produção no pulo ou eu não mandei? Parece que eu não mandei. Eu mandei Pila, não foi? Ou foi o Wellington? Pila. Foi o Wellington Cobra. Então, vamos colocar o Wellington Cobra ele falando sobre o centro de eventos. Peguei mesmo. Um evento brilhante, um evento magnífico, onde várias autoridades estiveram presentes, onde a população de Campina Grande, muita gente de fora também foi prestigiar e ver de perto, né, aquela grande obra, o Centro de Convenções que vai trazer muitos benefícios para Campina Grande, vai fomentar a economia, o turismo do nosso município e Campina Grande só tem a ganhar com isso. Então, estive lá para prestigiar e foi uma festa muito bonita, uma apresentação de quadrilhas, né, inclusive, depois teve o show de Japãozinho e foi muito bom, uma festa muito boa mesmo. Hoje pela manhã chegou a notícia de que o ex-prefeitável Johnny Bezerra desistiu da candidatura a deputado estadual para se lançar a deputado federal, já que tinha poucos apoios aqui em Campina Grande, principalmente dos vereadores e lideranças do partido. Eu não tenho essa informação, não tive essa informação ainda, fiquei sabendo pela imprensa, mas nada foi conversado conosco ainda, né? Então a gente precisa sentar, conversar, para a gente ver se vai haver algum realinhamento, para a gente discutir essa situação e ver a possibilidade de ajudá-lo nessa luta aí, ou como é que vai ficar essa situação. Mas até agora não tem nada de concreto que foi conversado conosco. Falta diálogo dentro das oposições aqui em Campina Grande, já que tem vários grupos? Não, na verdade, a gente não vê dessa forma. A gente vê que existe ainda um momento de planejamento e está ainda em tempo da gente sentar, conversar e ver o que será feito. Não falta diálogo não, não tem diálogo. A verdade é essa. Olha, o avô da vereadora Pâmela Vital do Rego é o grande homenageado com o nome do Centro de Eventos Vital do Rego. E ela se queixou da falta de habilidade do cerimonial em convidar a família para o evento. Terminou Dona Nilda Gondim, a viúva, participando. Olha, o Dia das Mães sempre será importante, independente da data. Eu acho muito bom quando a gente possibilita diversas mães de campinenses irem em um local para confraternizar. O que o prefeito Bruno fez, e aqui está os meus aplausos, sempre será muito, muito bem visto, eu acho, por toda a população, porque você está lá presenteando alguém que já fez tanto por você como uma mãe, isso é maravilhoso. Quanto ao Centro de Convenções, vamos dizer que muito nos honra, isso é inegável. A Assembleia, aqui a gente agradece à Assembleia demais, porque foi ela que realmente aceitou o nome e a homenagem, foi ela que aprovou a homenagem, posteriormente foi para o governo do estado, mas por incrível que pareça, foi algo que muito nos surpreendeu, porque eu digo sempre assim, política é muito cíclica, politicagem não tem caminho. Eu não acho que vale a pena. E, infelizmente, foi o que a gente sofreu. Porque dizer que foi normal, que seria normal, em um local com o nome de um homenageado, você não chamar sequer a viúva, sequer os filhos, quando, enfim, a gente vê nas homenagens aqui da prefeitura, quando se tem o nome de alguém, chama-se a família, um representante, não foi feito isso. Para falar a verdade, para ser bem justa, o convite chegou depois que, terça-feira à noite, a gente teve um podcast e realmente eu abri essa questão
não era uma questão que a gente queria abrir, mas o convite chegou de 2 horas da tarde para a veneziana que está viajando lá no Japão. E quando chegou, eu disse, nem que a gente vá de penetra, aqueles penetra de festa que o pessoal gosta de tirar, não, nem que a gente vá de penetra, a gente vai, porque eu acho que é o mínimo, a gente exaltar quem foi Vital do Rego, porque se existe um nome, deve ser sim sempre falado, e não apenas omitir a parte que os senadores, tanto veneziano quanto Nilda, deram, que foi quase 34 milhões. João se enganou de fato naquela fala infeliz que ele teve, porque Nilda estava certa quando corrigiu, a gente tem a prova, foram 34 milhões, então não foi pouco dinheiro. O mínimo que a gente podia fazer, a gente fez, e o mínimo que a gente esperava era só dizer assim, independente do lado político, chegar e dizer, olha, vocês vão ter aqui um tempo de fala, vamos exaltar o doutor Vital, vamos exaltar o que ele fez por Campina, o que ele merece, mas infelizmente a gente não teve, pelo menos quando foi ter, foi de última hora esse convite, e foi algo que a gente lamenta, porém, Nilda conseguiu falar, e aqui eu agradeço penhoradamente a vereadora Valéria Aragão, porque desde o começo, e olhe, oposição, desde o começo, quando eu disse, olha, nossa avó queria falar, afinal ela também destinou verbas, e ela disse, agora, falo com o cerimonial. Toda hora ontem ela estava me mandando mensagem, olha, o governador chegou, falei com o cerimonial. Então, assim, é uma pessoa que, independente de lado político, a gente se dá muito bem. E eu acho que a política é isso, é uma política democrática. E ela compreendeu e eu sou extremamente grata. Eu jamais iria colocar um entrevistado numa saia justa, Luiz. Então, por isso que eu não vou lhe fazer uma pergunta, até porque você serve ao governo do Estado, você é um funcionário de cargo de confiança. Mas eu vou aproveitar, Luiz, não tem nada com isso, eu vou dar uma falada aqui. Falta em Campina Grande uma liderança que possa unir as... Vereador Anderson Pila, pegos de surpresa hoje pela manhã, o ex-prefeitável Johnny Bezerra abrindo mão da candidatura estadual para se lançar candidato a deputado federal. O senhor, como vereador do PSB, como recebe essa mensagem? Da chuva do governo do Estado, mas não falam o mesmo idioma. Eles aliás, nem se falam, muitas vezes. Porque um articulador em Campina Grande evitaria uma situação como essa. Não pode deixar, governador. E isso era para ser feito pelo vice-governador, Lucas Ribeiro, que é pré-candidato a governador. Ele já deveria ter buscado essa união, essa liga entre os grupos. E está bem longe disso, mas está muito longe. Anderson Pila foi, inclusive, escolhido pelo governador para falar como liderança de Campina Grande na entrega do centro de eventos. Pode ser muito importante, até porque o PSB agora na mão do governador João Azevedo, ele deve montar uma grande equipe, um time muito forte para disputar tanto para estadual também como federal. E aí essa montagem fica a cargo do presidente estadual, João, que está convencendo aqueles militantes, aqueles que contribuem com este governo para participar do processo eleitoral do próximo ano. Precisa-se conversar em Campina Grande, já que existem vários grupos dentro da oposição e me parece que agora é cada um por si? Não é cada um por si, o nosso grupo é unido, porque isso faz parte do processo democrático, cada partido levantar sua bandeira, formar sua equipe, mas com certeza estaremos todos juntos, porque a Paraíba precisa, a Paraíba merece, e a Paraíba que a gente vem construindo é a Paraíba do futuro. O Isbelto Anderson Pila está sabendo cada vez mais sair das perguntas, sabe? O bicho tá no grau, calibrado, inclusive tentar trazê-lo aqui na próxima semana. Mas Anderson Pila, ele falava aí dessa união, que a gente sabe que está difícil. Mas o único nome que une é João Azevedo. Só que João Azevedo não vai sair lá da capital para resolver problema de Campina, como não vai sair da capital para ir lá para Patos, para ir para o Sertão. Ele espera que se resolva os problemas internamente. E aí o que eu coloco? Num evento como a entrega do centro de eventos, é para ficar conversando isso durante 6 meses. Vocês já viram o centro de eventos? Vocês já viram? Não. Pode ser ofuscado por falta de simplesmente uma liga, uma
conversa. Mas quem também nos concedeu entrevista foi a vereadora Fabiana Gomes. Fabiana participou de um evento na Associação Comercial e falou sobre assuntos, inclusive, ela parabenizou o governador sobre o refis e quer que a Prefeitura de Campina também faça o seu refis. Extremamente importante, nós estivemos lá na posse, né, de Naédia Moraes, e fico muito feliz, está muito bem representado. A gente sabe que as mulheres têm esse papel preponderante na economia e também como pequenas empresas, e elas precisam desse aporte de trocar experiências. Então, Naédia está lá justamente para isso, para trazer. Já tem congressos marcados para essas mulheres e a gente tem que profissionalizar cada vez mais. Então, estou muito feliz e sempre que for chamada na associação, estarei presente pelo entendimento que a nossa economia precisa crescer e se fortalecer. Vereadora, a senhora tem destacado tanto questões na área de saúde, como também na situação econômica, solicitando inclusive à Prefeitura de Campina que refaça o refis para os contribuintes de Campina Grande. Nós tivemos agora há pouco, né, o governador João Azevedo assinando o refis aqui em Campina Grande, mas para todo o estado. E eu aproveitei isso, parabenizei, mas pedi também que isso acontecesse em Campina Grande, porque os nossos comerciantes pagam ISS, existe IPTU também, que precisam parcelar esses débitos, né, em atraso. É importante que se diga que o 2025 tem que ser pago, ele não pode ser parcelado, mas a partir de dezembro de 2024, esse refis, o prefeito entendendo e trazendo para Campina Grande, municipalizando o refis, será dessa forma. A gente, pelo conhecimento que a gente tem com o comércio e a economia local, esses empresários nos pedem, né? Fabiana, peço o refis. Então, a gente está fazendo não mais do que o nosso papel aqui na Casa do Povo. Mais entrevistas, mas hoje estamos com o Luiz. Luiz, você foi o diretor do famoso Lado Garoto, numa missão de recuperação, numa missão de reestruturação. Como é que você analisa a sua passagem pelo Lado Garoto? Bem lembrado. Inclusive, na época, eu ainda concedi entrevista a você. Isso. Aqui. Edson, foi um divisor de água na minha vida também. Isso aí foi meu doutorado no serviço público, né? A gente assumiu o Lado Garoto em 2017, após aquela chacina terrível, né? Eu era, então, adjunto de Anderson Pila na Casa da Cidadania do Centro. Isso. No tempo. A gente iniciou a nossa jornada pública juntos, em 2014, na Cidadania. Em 2017, infelizmente, teve esse caos. Então, por chamamento de Estado, a gente foi. A gente já trabalhava com sócio-educação, onde eu sou professor de judô e dava aulas de judô em alguns bairros da cidade, para promover o bem-estar, tirar da ociosidade, enfim. Fui para esse desafio, né? Então, a gente chegou lá, um quadro totalmente desestruturado, né? A gente tinha uma realidade que ninguém imaginava. A gente tinha 70 vagas e 218 adolescentes. Só daí já diz tudo. Né? A gente tinha uma complicação muito grande com a postura dos agentes, onde se confundiam as coisas, e a gente tentou, com a pedagogia da presença, com a oportunidade, mostrar que a gente poderia fazer o bem ali também. Então a gente, com muita força e muita briga institucional, remetendo ao Ministério Público do Trabalho, o próprio Ministério Público, a Vara da Infância e algumas ajudas institucionais como a OAB também, a gente conseguiu sim mostrar que a gente poderia fazer socioeducação com dignidade. Onde a gente trouxe um colégio de turno e contraturno, a gente trouxe cursos profissionalizantes e começou a mostrar a esses adolescentes que existia outro caminho também, né? Muitas vezes eles chegavam lá sem saber que existia também um lado do bem. A gente, enquanto Estado, a gente não pode também só reconhecê-lo depois de um ato infracional. A gente tem que ver que a incompletude institucional não funcionou, né? Cadê o conselho tutelar mais efetivo na rua? Cadê a política de egresso mais efetiva depois que ele sai? Então a gente conseguiu sim trazer à tona toda essa pauta e conseguiu mostrar que com o estudo, com pedagogia da presença, com o protagonismo deles dentro de suas próprias vidas, eles conseguiriam sim dar outros passos. E a gente tem 100 números exitosos lá. Eu passei 5 anos do Lado Garoto e a gente saiu de um retrato onde tinha de 70 para 218, a gente saiu deixando uma casa com 120 vagas
e 30 adolescentes, todos trabalhando pela AIC. Então a gente conseguiu, em conjunto com muitas forças institucionais, provar que a gente consegue não só punir, mas também garantir. Luiz, aí dentro dessa pedagogia, dentro desse trabalho que você desempenhou e desempenhou muito bem no lado do garoto, a gente traz para os dias atuais, onde a violência aumenta cada dia e aonde você tem cada vez mais os jovens se desligando da família, da igreja, da escola, das questões sociais, para um mundo, inclusive, dominado pela internet. E aí a gente não tem uma política pública que possa ajudar. Existe uma política punitiva, mas não uma política de contribuição para que esse jovem ele possa despertar para outros caminhos, né? Exatamente, eu concordo demais. É um assunto, inclusive, que eu gosto muito de debater. A nossa visão, digo de forma macro, é muito punitivista, né? A não ser que não seja com o nosso. Isso aí eu trouxe por N exemplos dentro do próprio lado do garoto. Mas, voltando à sua pergunta, infelizmente ainda a escola não é tão atrativa para alguns. A gente vê algumas situações onde alguns adolescentes ou crianças mesmo só vão para a escola por causa de uma merenda. Estudar em si, para quem não para esse viés, é chato. Eu acho chato estudar às vezes, mas eu estudo porque eu tenho que fazer alguma coisa direcionada a isso. E eu tenho 42 anos de idade. Para uma criança de 7, 8, 10 anos que vai para a escola, que estudar é chato e não tem nada mais atrativo ou lúdico que o prenda ali, quem está aprendendo é a facção. Infelizmente, as facções eles estão domesticando muitas crianças e adolescentes através de brindes, através de uma política que é totalmente ao contrário do que a gente prega, né? Quem promove hoje, infelizmente, a segurança no bairro, muitas das vezes é uma facção, né? Onde é proibido roubar um celular, porque... Então, às vezes, a atuação da facção ela é maior do que o Estado, falando de lato sensu mesmo, né? Então, a gente tem que ter política pública de base, a gente tem que voltar à infância, o que é infância mesmo. Não é normal ter criança no sinal. Muitas pessoas até elogiam. Ah, como é novo uma criança estar trabalhando no sinal. Mas não é para uma criança estar trabalhando no sinal. Isso aí, eu digo por experiência, porque adolescentes que iam para o lado do garoto, eles faturavam no sinal, pasmem, mais de R$2.000. É o salário de um atendente hoje de uma loja no centro. E outra, criaram a questão da escola integral sem preparar as escolas. Então, hoje você tem uma prisão para esses alunos, porque eles ficam na obrigação de estarem na escola sem ter algo atrativo. E aí a concorrência lá fora ou aqui é muito maior. E é uma concorrência desleal. Tanto que nós temos hoje o problema do tigrinho. Hoje nós temos o problema com as drogas. Por quê? Acessível, ficou muito acessível, muito atrativa. E aí vamos para a punição. Para que a gente puna um jovem como esse, a gente termina não tendo um projeto que possibilite. Exemplo, nós temos a capoeira, que chegou, mas nós poderíamos... Eu também fui praticante de judô. Você sabe a arte milenar, o quanto ele pode ajudar. O judô no Japão é grade curricular de qualquer colégio, porque o judô, eu digo isso enquanto professor de judô, o judô ele não é só um fabricante de faixas pretas ou de atletas. O judô é muito vinculado e intrínseco aos seus princípios e valores. Tanto é que nossos alunos, quando desrespeitam ou têm alguma atitude que vá fora da ética do que tem que ser feito, a gente não quer na nossa sala de aula. Então o judô é para além de uma arte marcial, é um estilo de vida e muito bem praticada para quem exerce. Eu estou procurando, posso até queimar a língua, eu nunca presenciei um praticante verdadeiro de judô, verdadeiro de karatê, verdadeiro de taekwondo, praticar ato de indisciplina. Eu estou com essa idade e nunca vi. Nunca vi. É totalmente desvinculado. É totalmente desvinculado. A gente tem uma postura para além do dojo, que é o nosso local de treinamento, para a vida. A gente tem que estar vinculado à escola do camarada, tem que estar vinculado à família, porque aquele que quer curar ou quer ajudar o próximo, se não tiver o entrelaçamento da família junto desse projeto, ele não sai. Porque a gente teve vários casos de exitosos de adolescentes no lado do garoto, porque a gente trazia a família para dentro deste projeto.
né? Quando a gente conseguia ver que o menino estava criando vínculo familiar de novo, que é a base de tudo nessa atmosfera que a gente vive, seja política, seja administrativa, seja o que for, é a família. Então, aquele que é desregrado dentro do seu próprio núcleo, ele nunca vai ser uma pessoa... Se o cara não respeita pai e mãe, vai respeitar ninguém. Né? Luiz, aí voltando agora, a gente fazia um programa só falando sobre isso, porque tem uma experiência, não só como advogado, mas também como administrador do setor público de segurança. Mas, Luiz, nós temos aí o telefone, produção, o telefone da Casa da Cidadania, que a gente mandou para você. Está onde, produção? Que você possa colocar. Léo Monteiro, eu estou pegando ele de surpresa agora. Está no ar onde, que eu não estou vendo? Ah, está na tela? Ah, então tudo bem. Eu que fui pego de surpresa agora. Luiz, então, quem precisar dos serviços da cidadania, pode agendar ou precisa ir fisicamente lá? Vamos lá. Para ter acesso aos nossos serviços, é só nos procurar. Alguns boxes eles têm essa dinâmica de agendamento, a título de Polícia Federal, a título do próprio RG, mas não afasta a possibilidade de uma pessoa ir lá sem agendar. A gente tem uma equipe extremamente treinada para triar essa necessidade e, se for, porventura, um caso urgente comprovado, a gente vai fazer sim. A gente tem esse ato democrático de não só vincular a questão do agendamento, até por entender que não é todo mundo hoje em dia que sabe mexer em celular. Ainda existe aquele nicho de população mais afastado ou que não quer mesmo se reciclar para que não tem acesso a celular ou à internet. Então a gente tem esse pensamento que não é uniforme, não é geral. Então nos procura, a gente vai estar sempre lá. Eu estou lá de manhã e de tarde. Quando eu não estou, eu sou muito bem representado pelos meus. A gente está, inclusive, estou acompanhado por Wesley aqui, que é nosso supervisor da parte da tarde. Pessoas que são a minha figura lá, que eu estando ou não, eles estarão lá para bem resolver. Bem localizada no térreo. Ela está acima da Praça da Alimentação. Acima da Praça da Alimentação. Ela subiu agora. Exatamente. Está vizinho. Não, é desde o começo. Lá embaixo é um salão de artesanato que tinha antigamente. Era confusão. Exato. Acima do... Vizinho à academia que tem, acima da Praça da Alimentação. Muito bem localizada. E aí, vocês têm mais ou menos a base de quando vai começar no centro, ali na Getúlio Vargas? Toda a parte de estrutura está pronta, né? Então, eu acho que a gente depende muito da questão da ação dos boxes também. Internet dedicada para o IPC, uma internet diferenciada para a Polícia Federal. Então, tem esse trâmite administrativo que a gente está resolvendo. Mas, eu acredito que não passa mais de mês para ter esse retorno da cidadania ao centro, mas contando também com a nossa presença no Shopping Partage. No São João aumenta a demanda? Aumenta pós São João. Pós. Muita perda de documento. Inclusive, eu fui orientado pela nossa supervisão, que é bem atuante nisso, que a gente tem que lembrar a população que vá para buscar seus documentos. A gente tem uma procura gigantesca, mas a gente também tem uma falta, um retorno gigantesco. Isso aí é um desrespeito com o erário público. É uma cédula moeda, é o horário do funcionário. Então a gente tem muita demanda a receber também. O pessoal tem que ir buscar seus documentos. E durante o São João, aberto normalmente? Normalmente, de 8 horas da manhã até às 17 horas, sem fechar para o almoço. De segunda a sexta? De segunda a sexta. Muito bem. E, Luiz, a gente está concluindo. E eu queria lhe agradecer, primeiro, pelo convite e a amizade que nós temos de longa data, além da amizade do respeito, que eu brincava com o Luiz, quando a gente se conheceu, ele até talvez não entendia que eu chamava o advogado maconheiro, porque ele tem tatuagens, mas era a forma de brincar, pela forma respeitosa que o Luiz sempre teve, mas era brincalhão. E se você pegar, Luiz, agora não, tá esbelto, agora a tropa de... Só Léo que tá... Léo é cada vez mais forte. Léo tem que baixar um pouco. Mas aí o que acontece? Eram os biotipos que acompanhavam. Eu digo, lá vem um advogado maconheiro. Mas brincando, e a gente construiu essa amizade de um cara respeitador, um cara que oferece o que ele tem de melhor. Então não é um testemunho porque eu estou à frente da TV, mas simplesmente porque você merece a consideração e o respeito do que por onde você passa, você transforma. Então isso é importante, Luiz. Leve o nosso abraço e fique sempre à disposição para participar. Fico muito grato, meu irmão. Fico muito grato. E ressaltando, eu nunca achei que fosse desrespeito. Na verdade, quando teve esse comentário, até ligaram para mim. Eu digo, ali é meu amorzão. Ele sabe o que está falando. Então, meu irmão, é recíproco demais. Eu tenho uma grande admiração por sua postura, por sua altivez. E estou sempre aberto, meu irmão. Para mim é uma honra estar aqui. Porque é o seguinte, tem pessoas que mudam o comportamento, tem pessoas que mudam o seu redor.
Luiz é um desses. É um cara que sabe lidar com o contraditório. É como o Pila. Pila é o comunista mais capitalista que eu conheço, né? E a gente fez programa junto, eu e Pila, participou dos programas comigo. Então, é uma amizade que eu carrego com algumas pessoas, porque eu não tenho amizade com todo mundo, não. Não faço questão de ter muito amigo, Luiz. A minha amizade, ela é contada nos dedos. Por quê? Porque se eu sou amigo, eu sou. Então, é para o que der e vier, né? Agora, eu não me misturo com certo tipo de gente, porque o cabo pode ter certeza que se está do meu lado é porque é gente do bem. Eu não vou andar com picareta. Entrevistamos Luiz Antônio, gerente operacional da Casa da Cidadania, advogado, e nosso amigo, que precisar, estamos aqui à disposição. Contamos com a sua presença na próxima semana, a sua participação. Mandar um abraço especial a Patrício Tício, lá do gabinete de Fabiana, também advogado, gente fina. Abraço, meu irmão. E um abraço a Felipe Cordeiro, ex-presidente do Campinense. Um abraço, tchau. Um programa de entrevistas trazendo as histórias mais importantes do cotidiano dos campinenses. Conexão Campina, com Edson Pereira.